Além da senhora, tem algum outro sócio na sua empresa? Alguém Não, tinha algum outro sócio? sim, Quem era? José Antônio Rodrigues Neto. José Antônio Rodrigues Neto. Ele era o outro sócio, saiu da empresa? Não, ele nunca foi sócio da empresa. Eu trabalhava para ele. Eu era funcionária dele. Eu comecei a trabalhar para ele no ano de 2020, Mas em que empresa? na empresa dele. Qual o nome da empresa? A época, a empresa era JRN, depois ele mudou para JRG. A JRN e a JRG é o mesmo dono. E qual que é o ramo de atividade? Apoio administrativo, refrigeração, manutenções. Então a senhora trabalhava para ele, na empresa E dele, a senhora decidiu abrir sua empresa. eu abri minha empresa em 2019, foi quando eu trabalhei numa antiga empresa, eu trabalhei poucos meses, eu achei interessante. Licitação, essas coisas, eu comecei a estudar sobre isso. E aí, quando foi em 2019, eu abri a minha empresa, que é a LM, que antigamente ela se chamava JLV, que foi quando eu abri em 2019. Aí, quando foi em 2020, eu mudei, alterei para LM Serviço, que ficou eu. E eu trabalhei pro José Antônio, que nem eu estou falando para vocês, ele me chamou para uma conversa para me oferecendo proposta de emprego. Na época eu não estava como empresária, para eu trabalhar nas empresas dele, porque ele precisava de alguém para tocar. Lidar com funcionário, montar o processo para recebimento, né? Ver folha de pagamento, folha de ponto, ver se o funcionário foi, verificar vale alimentação, vale transporte, verificar os impostos, tudo, administrar tudo. E qual era o seu cargo? Porque eu trabalhava para ele, eu fazia tudo, eu não sei lhe dizer nem o cargo que eu era. Eu fazia tudo, eu cuidava de tudo dele. Atualmente, antes Hoje, da sua prisão, ainda estava cuidando dele? não. E é isso que eu tô muito daqui nervosa, porque eu nunca passei por isso na minha vida. E eu fiquei trabalhando para ele de 2020 até dezembro. O que que acontece? Quando a LM começou a prestar o serviço no 28, que foi com muita luta para me conseguir essa dispensa de licitação, sabe, correndo atrás e tudo. Ele era o dono das duas empresas dele, que é essa que eu tô falando para vocês, que era a JRN, depois ficou JRG, e a minha empresa. E ele me deu maior força: não, Lani, coloca a tua empresa, não sei o quê. E eu fui e coloquei a minha empresa. Comecei a trabalhar, como eu sempre trabalhei muito lá no 28. Então foi ele que intermediou a Foi, sim, contratação da sua empresa foi na ele. dispensa? Sim, Ou desde a primeira contratação emergencial? só teve uma Não, contratação. eu falo na pandemia, a senhora começou a prestar serviço e Isso. depois ganhou a dispensa. Isso, foi um mês, na verdade. Aí foi quando a pandemia estava necessitando muito de funcionário. Tá, na pandemia, essa contratação na época da pandemia, como que a senhora tomou conhecimento que o Hospital 28 de Agosto estava precisando desse serviço? Porque eles mandaram um e-mail solicitando proposta devido Quem mandou? o hospital mesmo. Por intermédio de qual funcionário? Foi no e-mail do 28 de agosto, eu não sei lhe dizer, mas era e-mail, sabe aqueles e-mails? Cassiane, nessa época, ela que recebia essas propostas? Não. Na verdade, eu não sei se é para ela, mas eu recebia por e-mail do 28 de agosto, acho que era 28 de agosto, um e-mail como se fosse tipo um Mas e-mail que alguém rasta assinou todas. esse e-mail, não? Eu não sei lhe dizer, eu não me recordo, só sei que eu recebi e-mail A solicitando senhora ainda tem esse proposta. e-mail? Não sei lhe dizer também. Eu posso, depois não sei se for, Certo. se for para A ajudar. senhora citou que o senhor José intermediou a contratação. Já nessa primeira? Então, como eu falei para a senhora, eu comecei a trabalhar para o seu José em 2020, em setembro mais ou menos de 2020, onde não tinha nada a ver com o meu nome e a minha empresa, eram as empresas dele, que nem era o nome dele. Mas a empresa dele já prestava serviço? Já para prestava 28 de agosto? serviço há muito tempo. Nesse mesmo ramo? De apoio Portaria? administrativo, não, de apoio administrativo. E eu acho que era até antes dessa gestão, que é da Júlia e da Kessiane, antes dessa direção. Ele já estava lá. Quando a direção mudou, ele já estava lá. Foi quando ele me chamou. Ele falou: não, porque eu não tenho uma pessoa que saiba, eu preciso de alguém que me ajude. E aí eu fui e aceitei que eu estava precisando à época trabalhar. Então eu comecei a trabalhar para ele. E continuei. E aí foi assim que eu conheci a Kessiane, a Júlia, porque eu comecei a trabalhar na JRN, que era a empresa do seu José Antônio Tinha Rodrigues. contrato com 28 de agosto. Isso, contrato com 28 de agosto já tinha. E aí o que, que aconteceu? Quando foi em 2021, ele falou para eu colocar a minha empresa.
entendeu? Falou para eu participar da dispensa. Eu falei, Mas ele não, lhe orientou a abrir a empresa? não, eu já tinha aberto porque eu queria tentar sozinha. Eu abri minha empresa porque eu entendo de refrigeração. Eu abri para começar a trabalhar com manutenções. E como ele sabia que eu já tinha minha empresa que eu abri em 2019, ele falou: Ah, como tu já tem uma empresa, se tu quiser participar, entendeu? Foi quando eu recebi o e-mail e eu participei. E aí a empresa ficou. Eu parei de trabalhar para o seu José Antônio em janeiro deste ano. Por quê? Porque esse tempo inteiro para trás eu não recebi nenhum lucro da minha empresa. Eu pagava as despesas, eu cuidava da minha empresa, eu cuidava das empresas dele e eu ganhava um salário de 10 mil reais por mês para eu cuidar de tudo. Entende? A senhora saiu da empresa dele apenas esse ano? Em janeiro, por quê? Porque foi quando eu comecei a observar que os impostos da minha empresa não estavam mais sendo E quem recolhidos. que tocava a sua empresa, já que a senhora trabalhava na empresa dele? Era eu, só que quando eu cuidava de todas. Eu cuidava, por isso que eu adquiri ano São passado. todas, então tem mais? Tem, ele tem a JRG e a RG. E a minha empresa. Nós vimos, a senhora sabe que foi feita uma busca e apreensão na sua residência, né, na sua empresa. Sim, Nós identificamos que a senhora fazia a gestão, como a senhora está dizendo, cuidava dos negócios de várias empresas. Pelo menos 6 empresas que foram identificadas lá. uhum. De quem eram essas empresas? Não, eu não cuidava de 6, eu cuidava dessas que eu tô falando. Essas outras eu não cheguei a cuidar. O que que acontece? Pode ter sido alguma, vocês podem ter visto alguma outra lá, mas eu não geri nenhuma outra empresa, não cuidava. Eles apenas a moça que trabalha comigo, a Emily, a minha secretária, ela sabe montar os processos para recebimento, porque as empresas têm muita dificuldade nesse pessoal. E aí perguntavam, Lani, você consegue ou você pode nos ajudar? Então, administrar, eu não administro outras empresas, não administrei, Foi não. identificado, lá, que você tem acesso a informações sensíveis de todas essas empresas, como senhas de compras, Isso, CNPJ, sim. informações sensíveis. Isso tá no meu computador, porque fica lá no escritório, isso mesmo. O meu computador fica lá no escritório, onde é a LM, e a Emily tinha acesso por conta da montagem de processo. A Emily trabalha também Trabalha comigo. para outras empresas também? Não, ela trabalha só ajudando a montar os processos. Porque, por exemplo, Dando para quem? para essas empresas, para HOBR, que eu saiba é só a HOBR que ela monta. Mas E eu. Você fala montar processos. É assim, ó. É porque assim, ó, tem que fazer escala, esse tem que fazer relação de funcionário, tem que fazer o requerimento, tudo direitinho. Então, essa parte que ela fazia. Aí a É empresa. montar processo para participar de licitações? Não. É montar processos para pagamento? Para Isso, para recebimento. A empresa lá, por exemplo, a LM, eu prestei o serviço esse mês todo. Quando for mês que vem, eu tenho que comprovar para o Estado que eu realmente prestei o serviço e que foi prestado com tudo direitinho. Então, eu monto um processo e encaminho para o Estado. Aí lá eu tenho que colocar a escala do funcionário, a relação. Até eu acho que levaram E a essas senhora coisas. fazia isso para as empresas Fazia. gratuito? Não, gratuito não. Eu não fazia nada gratuito. Como eu estou falando, eu trabalhei para a JRG, para a RG, que é do seu José Antônio, e a LM também, ele que ficava com a parte financeira. Prestou serviço fazia para a RG também, né? Sim. Dani, lá na época, vamos voltar lá para a época da contratação emergencial, da dispensa que a senhora conseguiu entrar no 28 de agosto, certo? Certo. A senhora apresentou a proposta de empresa da sua empresa, da LM. A senhora lembra as outras empresas que apresentaram a proposta? Não. A senhora elaborou só a proposta de emprego da sua empresa ou elaborou de outras empresas Não, também? só da minha. Algum dos outros empresários perguntou, recebeu alguma ajuda da senhora para apresentar a proposta de preço? Não. Ninguém me procurou, não. A senhora conhecia, naquela época, alguém da RG Serviços de Manutenção? José Antônio. José Antônio. Que era o dono? É o dono. É o dono até hoje. Presta serviço no 28 ainda, né? Eu não sei te informar se a RG ainda presta serviço lá, porque como eu estou falando, eu trabalhei para ele somente até janeiro. E o Vanderlei Oliveira do Monte? Ele É o fazia parte proprietário. da RG? Ele é o proprietário da RG e da JRG. Na época que vocês apresentaram essa proposta de preço para entrar no serviço de agente de portaria do 28, conversaram sobre proposta de preço? Não. A senhora chegou a fazer algum processo, a preparar algum processo dessas empresas para recebimento? Para recebimento ou para não tô entendendo. Recebimento.
A senhora falou Sim, que elaborar. sim, eu cuidava de tudo, da parte de pagamento. Então, a senhora tinha acesso a essas empresas? Tinha. Diz uma coisa, Lani. Eu fazia tudo por um salário de R$ 10.000. Inclusive, a minha empresa ele usava também, assim como ele usa a RG e a JRG. Vocês, inicialmente, a senhora ficou prestando serviço emergencialmente por 6 meses, a senhora falou, não foi? Isso, foi. E quando acabou esse contrato emergencial, como é que foi? Como é que era a tratativa com a Júlia, diretora do 28 de agosto? Você Então, conversava com ela, você sim. trocava ideia, como é que era? Então, quando acabou o emergencial, eu fui informada de que tinha se encerrado o contrato, desculpa, a dispensa, que eu iria ficar no emergencial até que fosse feito o processo licitatório. Aí, o processo licitatório, eu não tenho certeza, mas eu acho que quem faz o processo licitatório já é a Secretaria de Saúde. Então, tá nesse processo que eu não sei lhe informar, mas a minha tratativa com ela acontecia assim. Eu ia lá, eu cobrava meus pagamentos, porque como eu estava no emergencial, demora a pagar. Então, eu ia lá, Júlia, tem alguma novidade? Tem alguma notícia de pagamento? Ela ia ajudar? Não me ajudava sim. Ela falava: peraí, que eu vou tentar falar com o FES, que é o setor da secretaria que cuida de pagamento. Aí ela entrava em contato com o FES, ela: não, amiga, não tem nenhum orçamento para ti ainda. Aí eu tratava com ela assim, né, para saber de orçamento. Ou ela entrava muito em contato também, por exemplo: eu tô com problema no estacionamento por conta dos funcionários, eu preciso que veja tal setor. Por conta dessa proximidade de trabalho, aí, você executando serviço na unidade de saúde onde ela era diretora, criaram uma amizade, uma proximidade? Sim, sim, eu fiquei na Frequentava, pandemia. frequentava a residência dela? Não, nunca fui na casa dela. Conhece o marido dela, Henrique? Eu acho que eu vi umas 2 vezes. Quando eu vi, Nunca tratou de não, negócio não, com ele? não, Sua empresa tem alguma relação comercial com a empresa dele, Inter Futebol Limitada? não. Não, Com o Henrique, não, com o Henrique não. não. Alguma vez a Júlia prometeu ajuda para a senhora para continuar prestando serviço de agente de portaria lá no 28? Prometeu ajuda? Prometeu ajuda? Não, A senhora prometeu alguma ajuda financeira para a Júlia? não, mas eu já ajudei na época que o esposo dela estava precisando de ajuda por conta de um problema de rim que ele tem. Eu já cheguei a ajudar. Então, vamos lá. E como é que foi isso? Partiu da senhora, ela lhe procurou? Não, ela me O procurou. que ela falou? É porque, assim, como eu comecei a prestar o serviço no 28 na época da pandemia, tinha dias que eu saía do 28 às vezes 1 hora da manhã. Certo. E ela também, assim, eu não vou falar isso que seria uma mentira, ela trabalha muito, então ela ficava até muito tarde no 28 e eu também, às vezes, por conta de funcionário. Aí muita gente com Covid, então a nossa relação era próxima e a gente chorava juntas quando as coisas aconteciam, sabe? De, por exemplo, muitas mortes. Quando aconteciam as coisas ruins do Covid, a gente via a família lá fora e eu, como era responsável pelo agente de portaria, eu tinha que tentar conduzir aquilo, ela na direção também, então a gente se aproximou ali, na pandemia. Mas assim, frequentar a casa dela, nunca, não sei nem onde ela mora. Em que momento ela pediu? Ela pediu ajuda, eu não me recordo exatamente quando, mas ela chegou a pedir ajuda quando o Henrique estava, acredito que em São Paulo, por conta do rim dele, que ele era renal crônico. E aí ela precisava, porque o custo do tratamento dele era muito alto e ela não tinha como arcar aquilo. Tinha passagem, enfim, essas coisas que eu não sei lhe explicar bem. Mas ela chegou a me pedir ajuda e eu lembro que eu ajudei. Algumas vezes, sim, ela. Ela, né? Porque o Henrique, acho que se eu vi 2 vezes na minha vida, foi muito. Como foi essa ajuda, Em que Alane? consistia? Em que consistia? Transferência bancária? Foi, eu fiz transferência. Para ela? Quais valores? Eu não me recordo bem, mas eu fiz duas. Eu lembro que eu fiz 2 vezes. Eu acredito que até essas 2 vezes o Henrique estava em São Paulo em tratamento com o médico dele lá. E eu lembro que eu fiz. Ela perguntou se teria como eu emprestar para ela. Depois ela veria uma forma que Qual era o valor que ela pediu? eu não me lembro, doutor bem, mas eu acho que não sei se foi 20 mil. Aproximadamente. Eu acho que foi 20 mil. 20 mil? Foi. O valor total que a senhora transferiu para ela? Que eu transferi para o Henrique quando ele estava em São Paulo até. A conta dele, pessoal? Eu não me lembro se foi para a conta dele. Foi uma conta que ela me encaminhou e eu encaminhei. Eu acho que era a conta da empresa dele. Lembra a data? Não.
período, ano? Foi em 2022, agora mês. Todo, Lani. Quanto você acha que transferiu? Olha, eu fiz essas que eu falei para vocês, que eu acho que foi 20 mil, não me recordo 100%, mas eu lembro que ele estava em São Paulo em tratamento, e eu lembro que esse ano ela me chamou numa segunda-feira, e ela disse assim, Lani, depois de 2 anos na fila de espera, ligaram para a gente de São Paulo e encontraram um rim compatível com o do Henrique. E eu tenho que ir com ele hoje para São Paulo, para começar a fazer os exames e tudo. Toda aquela... A gente entendeu perfeito. E aí, nesse dia, eu cheguei a fazer para ela. Eu até disse assim, Júlia, eu não tenho esse dinheiro agora, mas eu vou dar um jeito de te emprestar da empresa. Ao todo, você tem ideia de quanto você transferiu para ela? De tudo isso? De tudo. Eu acho que foi 50, por aí. E essa transferência se deu da sua conta pessoal ou da conta da sua empresa? Eu não tenho certeza, mas eu acho que foi da minha empresa. 50 mil, você acha? Eu acho que foi 50 mil. Que eu lembro. Você não contabilizou, não, esse recurso para eventualmente pedir a devolução dela? Sim. Eu emprestei porque, assim, como eu falei para você, ela me procurou na segunda de manhã muito desesperada e ela viajou na segunda à noite. Pois é. Isso foi em 2022. Não. Essa que eu fiz para ela foi esse ano, eu não lembro o dia, mas foi no dia que o Henrique teve que viajar, que no outro dia ele fez o transplante. Entendeu? Então, a senhora não se lembra do valor? Foi 15 e no outro dia 15 para ela. Essa eu me lembro que eu fiz para ela. Direto para ela. Foi, 2023. Foi quando ela... E lá em 22, transferiu quanto? 20, eu acho que foi 20. Eu não tenho certeza, doutor, mas eu acredito que foi 20. A cirurgia dele foi em abril de 23, não foi isso? Foi. Foi isso? Foi, mas ele sempre estava indo para São Paulo, pelo menos é o que ela me falava. Ele sempre estava indo para fazer exames, enfim. E ele tomava umas medicações, algumas coisas que eu não sei. Então a senhora está nos contando que a senhora praticamente puxou o tratamento dele? Puxei, não. Eu pedi, ela pediu essa ajuda e eu ajudei, esse empréstimo. Ela devolveu esse dinheiro? Ela ela não devolveu, mas ela disse que vai me devolver. Então ela não devolveu? Não, ainda não. O valor total que ela tem que devolver para a senhora, quanto é? Eu acredito que seja esses 50 mil, que foi 20 ano passado que eu fiz, e esse ano eu fiz no dia que eu me lembro, como o senhor falou agora em abril, foi exatamente no dia da viagem do Henrique, porque ela falou que eles receberam uma ligação no domingo à noite de São Paulo, do Hospital de São Paulo, que tinham encontrado um rim compatível com o dele. E ela me chamou na segunda contando se teria como eu ajudar, porque ela precisava ir naquele dia. Me diga uma coisa. A sua empresa, a senhora, transferia com alguma frequência percentual o que a senhora recebia lá do 28 de agosto dos contratos de agente de portaria para a Júlia? Não. As transferências que eu fiz, que eu não consigo me recordar exato a data para o senhor, foram essas. Nunca transferiu? Não. A senhora não tinha um compromisso de transferir percentuais para a Júlia? Não. Então, queria saber por que, como a senhora explica, que nós encontramos nos materiais apreendidos uma anotação na sua agenda indicando que a senhora tinha que transferir um determinado percentual para a Júlia. Por que tem essa informação na sua agenda pessoal? Mas isso foi de quando? Não foi dessas transferências que eu fiz para ela? Eu estou lhe perguntando. Então, isso aí deve ter sido dessas transferências que eu fiz da ajuda que ela pediu para o esposo dela. E por que constar lá percentual? Não, nunca fiz percentual para ela. Não. Nunca foi percentual? Não. A senhora sabe que foram apreendidas planilhas lá na sede da sua empresa. Planilhas de receitas e despesas da sua empresa, como acontece com todo mundo que tem empresa. Eu quero saber da senhora qual era o valor aproximado, estimado, que sobrava mensalmente, depois da senhora pagar os impostos, depois da senhora pagar a folha de pagamento, que eu imagino que seja a principal despesa da senhora. Vale transporte e alimentação. Vale transporte e alimentação. Quanto é que sobrava por mês lá da prestação de serviço de agente de portaria por 28 de agosto? Doutor, isso eu não consigo lhe dizer o valor exato, porque, como eu lhe disse, eu trabalhava para uma pessoa, o seu José, e ficou essa bola de neve de imposto em cima de imposto, que eu acabei negociando tudo com a Receita. Então, o que eu faço agora? Eu pago parcelado. Mas a gente está falando da sua empresa. Da minha mesmo. Eu não tinha controle. Quando caía o dinheiro na conta da LM, imediatamente ele já dizia assim, transfere, sei lá, 100 mil
para minha conta, para Então, a conta da empresa dele, a JPG. senhora só gerencia isso. Então, Era isso, quando foi em janeiro, que eu vi que tava essa bola de neve de imposto, eu falei, isso tá errado, essa empresa tá no meu nome. então isso foi até dezembro, janeiro, que a senhora falou. Isso, até Então, janeiro. toda vez que caía, pingava um dinheiro do pagamento do 28, a senhora transferia para ele recursos. Transferia recurso, ou ele me mandava boleto de alguma coisa pessoal dele para pagar, entendeu? Era assim. Isso que ele perguntava também. A senhora pagava contas pessoais do seu José? Sim. Tipo, Eu lembro que ele me mandava Pix de. Era tipo como se fosse máquinas que ele comprava, retroescavadeira. Era Pix, eu não consigo lhe dizer bem, mas se puxar o estado da empresa, vai ver. ainda não consegui entender lá nessa parte. Se a empresa LM era sua, por que a senhora fazia transferência de valores significativos, em tese do seu lucro, do seu contrato do Junta Peixoto, para ele? Para ele, porque eu era funcionária dele, eu precisava trabalhar e eu não. Entendeu? Ele me dava. Funcionário e pagar o patrão? Era assim. Era assim. Deixa eu entender. A Mas senhora qual tira... a senhora? Não, A senhora A senhora não tira... era proprietária da empresa? não. Ele só usou meu nome. Ele só usou minha empresa. Entendi. Aí quando foi em janeiro, que eu vi que tava essa bola de neve, que eu comecei a me preocupar muito com essas coisas, eu falei, não, eu quero regularizar a minha empresa, eu quero tentar agora, sozinha. Foi quando eu sentei com ele em janeiro e falei, doutor, que a gente chama ele de doutor, que ele é advogado, né? Doutor, a partir de hoje, o senhor fique com as suas empresas, procure outra pessoa para administrar, que eu vou ajeitar a minha empresa e vou continuar com o meu serviço. E aí foi quando eu vi que tinha muitos impostos acumulados, eu comecei a parcelar os impostos e pagar essas coisas que têm que ser pagas. Entendeu? Mas antes disso, não. Me diga uma coisa, você foi contratada emergencialmente, ficou 6 meses lá. Depois ficou sendo pagamento indenizatório. Quem é que, quem é que aguentou essa sua contratação da sua empresa lá no 28? A senhora tratava com a Júlia diretamente? Era ela que falava, olha, fica tranquila, sua empresa vai continuar prestando serviço? Não, ela nunca falava isso. Ela só dizia assim: a gente está aguardando o processo licitatório. Quando acontecer a licitação, eu tenho essa consciência de que quando acontecesse o processo licitatório, a minha empresa iria sair porque é um contrato emergencial, é um serviço emergencial. Momento, Lani, após a contratação emergencial, de lá para cá já tem 20 meses. Sim. Em nenhum momento você chegou, ou a direção do Hospital 28 de Agosto chegou para a senhora e falou, olha, essa situação é irregular, a gente vai ter que regularizar. Ela já chegou comigo falando isso e ela disse até que já tinha, uma vez ela me chamou e disse que tinha encaminhado um documento para a secretaria solicitando que fosse regularizada essa situação da licitação. Então a senhora tinha conhecimento que essa situação era irregular. Era emergencial. Emergencial foi os 6 meses. Não, foi a dispensa, os 6 meses. Dispensa. Isso, a dispensa, o contrato mesmo. Então, o emergencial, ele é um contrato de 30 dias, entendeu? Não é que ele seja irregular, porque tem a dispensa de 6 meses e tem a contratação de 30 dias até que seja feito esse processo licitatório. Quem lhe forneceu a conta dessa empresa Interfutebol Limitada para a senhora Foi a adquirir? Júlia. Foi a Júlia. Foi. E ela falou de quem era essa empresa? Do Henrique, que ela falou encaminha para a conta do Henrique. Falou que essa empresa já tinha alguma atividade? Não, Era não. nova? E eu nem perguntei isso, doutor, também, porque ela só pediu ajuda naquele momento, eu só queria ajudar ela também, entendeu? E é comum isso, mano, uma prestadora, uma empresa que presta serviço numa unidade, fazer uma transferência desses valores tão altos? Não, não é comum, doutor, mas é como eu tô falando. Ela falou que ele estava precisando por conta do problema dele, renal que ele tem, e eu só quis ajudar. Como eu fiz ano passado e fiz esse ano, no dia da viagem dele até esse ano, quando eu transferi, porque ela precisava naquele momento comprar passagem, comprar um monte de coisa. Ela tem filho pequeno, a filha dela acho que tem 12 anos, entendeu? Acho que é ela que é a provedora da casa. Então eu só quis ajudar naquele momento. Dona Lani, então, Pode ficar à vontade, sabe? Dona Lani, a senhora falou que então que a senhora
administrava a empresa para o senhor José. Sim, A senhora tinha autonomia para tomar esse tipo de decisão, por exemplo, de transferir esse recurso da empresa do ano passado, você para a fala? Lani? Para a Ou Lani? desculpa, para Para a Júlia? Júlia? Do ano passado, porque esse Do ano ano em abril eu já passado, estava desse só. ano. Eu já estava só, eu já tinha. Sim, ele sabia. Tudo que eu falar, que eu fazia, eu ligava para ele, eu me comunicava com ele, porque, como eu tô falando, eu era funcionária dele. E ele Certo. dizia: não, tudo bem, pode fazer. Você falou então que a empresa era dele, que você trabalhava para ele, é isso? Essa intermediação para que a empresa fosse contratada emergencialmente lá no período da pandemia se deu através dele, então? Foi ele que fez essas tratativas junto ao hospital? Sim. Eu não sei lhe dizer se foi junto ao hospital. Por quê? Porque, como eu estou lhe falando, até antes dessa gestão, ele já prestava serviço no 28 de agosto. Teve acesso a alguns documentos que foram encontrados lá na sua empresa, algumas planilhas de custos da empresa, né? Receitas e despesas. Numa delas, consta lá, várias, inclusive, percentual de 10%. Sim. Esse percentual era para quem? Esse percentual eu tentava fazer com que eu ficasse com esse percentual, porque eu não tenho casa própria ainda. Eu estava tentando, colocando nessas planilhas para ver se eu conseguia esses 10% para eu juntar um dinheiro para eu comprar meu apartamento que eu moro de aluguel. Então eu colocava na planilha, só que eu nunca conseguia fazer exatamente isso, porque como eu estou lhe falando, eu demoro muito para receber por ser emergencial. Esse apartamento onde a senhora está Eu moro morando, alugado. quem é esse apartamento? É do seu Alisson. Acho que até pegaram o contrato de aluguel quando foram lá em casa. Quem é o seu Alisson? É o proprietário do apartamento. Ele tem alguma relação com a Júlia? Eu acredito que sim. O Alisson seria marido da irmã dela? É. E aí eu lembro que eu conheci Então, a senhora está morando num apartamento alugado, Eu moro alugado, eu pago que R$ 2.000 de pertence ao aluguel. cunhado da Júlia. Isso. Quem conseguiu esse apartamento? Ele quem me indicou. Ele? É, porque assim, empresário a gente se conhece todo mundo, né? Ele tem uma empresa que se chama Rasa Construções. Eu não sei bem, eu só sei que ele trabalha com construtora. E é bem pertinho daqui até na outra quadra. E aí a gente conversando, eu falei que eu tava. Porque onde eu morava antes era no apartamento que é do seu José Neto. Desculpa, ali no Parque Sabiá. E quando eu falei, não, não quero mais continuar, aí eu fui atrás de outro apartamento para eu morar, porque Então, o a que eu senhora morava era sabia que dele. esse apartamento era do cunhado da Júlia, né? Sim, Tá. porque sabia sim, porque quando eu saí do Parque Sabiá, eu falei, eu preciso me mudar. Aí foi quando ele falou para mim, eu tenho um apartamento no Rio do Pano, você quer olhar? Tá fechado há 8 meses. Aí eu vi e aluguei, porque é perto da escola do meu filho. Meus pais moram no Iranduba, para mim ficava bom aqui. E uma coisa, a gente verificou uma planilha também lá no seu emprego, consta assim, 10% você faz. Você é daqui, Da minha empresa, da sua planilha, da sua empresa. não tenho. Eu não pagava 10% para a Cefaz, nem dava o dinheiro. Por que essa anotação específica, 10% você faz? Eu acredito que desculpa, porque eu tô um pouco nervosa, eu nunca passei por isso na minha vida. Entendeu? Eu nunca passei por isso na minha Pode ficar vida. tranquila. Aí eu fico nervosa. Sim. Se a senhora não quiser, a senhora sentir. Mas é o que eu tô falando, é porque era tanta coisa assim, imposto acumulado. Eu acredito que esses 10% devia ser desses impostos que eu parcelei da empresa de 2021 para cá. Eu fiz um parcelamento de impostos para eu ir pagando devagar. Então eu colocava isso na planilha para ver se eu conseguia, sei lá, ir pagando devagar, entendeu? Ok. Lani, você era responsável pela elaboração da proposta de preço? Você foi a responsável pela elaboração da proposta de preço? Não, Da acho que quem contratação, da é dispensa? responsável é o hospital. Não eu. Não, você apresenta a proposta da empresa, Sim. de preço, Proposta da sua da empresa. sua empresa. Prestar aquele serviço. Quem elaborou essa proposta? Até lhe perguntei no início. Quem elaborou a proposta de preço que foi apresentada para levar lá para o 28 de agosto, com o seu valor do seu serviço mensal de agente de portaria? Foi o seu José Neto, ele pediu para eu fazer e levar.
Quem assinou a proposta de preço? Da minha empresa? A sua empresa. Foi eu, porque estava no meu nome, a empresa. Sim, mas o preço, então, colocado lá para o serviço foi o senhor José que falou? Não, o valor, você fala? É. Não, foi feita a planilha e visto o custo e o valor que dava, né? Mas não foi feito assim, bora colocar esse valor, não. Foi feito quanto que sai o custo do salário de um funcionário, quanto que tem de insalubridade, todo aquele custo. Né? Qual era o faturamento anual da sua empresa? Eu não tenho certeza, não, era 291 por mês, eu não. A sua empresa, a sua empresa, LM, só prestava serviço de agente de portaria para o 28 ou prestava para Isso. outro hospital também? Só para o 28. Nenhum outro hospital? Não. O único contrato que tinha de agente de portaria era lá. Mas a empresa tinha outros contratos com outros órgãos também, não tinha? Eu cheguei, não, contratos não, com outros órgãos não. Nenhum? Não. Eu cheguei a fazer um serviço já de jardinagem no Panda Codajás, mas eu nunca tive contrato de prestação de serviço de agente de portaria, não. Tudo bem. Você falou no plano da Codajás aí, eu me recordei que foram encontradas informações que você também fazia a gestão de contratos prestados por outras empresas lá no Panda Codajás. Para quais empresas prestavam serviço lá? Eu tinha que era do seu José, que ele pedia para eu administrar. E lá no 28 de agosto, você só tinha um contrato de agente de portaria, Sim, mas as empresas do seu José tinham outros contratos lá? tinha. Tem, na verdade. Todos recebem dessa forma indenizatória? Dele, olha, eu acredito que ele deva ter um contrato que é licitado, que é de refrigeração da Secretaria de Saúde há muitos anos. E eu acho que só, o resto são todos indenizatórios dele, sim. Eu sei todas as unidades que ele tem contrato de cabeça, porque eu que cuidava. Como estão lá nas suas anotações, né? É. Ela poderia falar para a gente? Ele tem maternidade Asilo da Marreira, equipamento hospitalar. Ele presta serviço de apoio administrativo no 28 de agosto. Ele presta serviço de manutenção predial no Hospital da Criança Zona Leste. Ele presta serviço de agente de portaria no Hospital da Criança Zona Oeste. Ele presta serviço de agente de portaria na Policlínica Codajás. Deixa eu lembrar mais, que ele tem muitos. Ele presta serviço, deixa eu ver onde mais. Eu acredito que no João Wilson também, de refrigeração. Para finalizar da minha parte, eu queria saber, só que a senhora já falou, mas só para recordar, quem é que já fez parte do quadro societário da LM? Foi desde o início? Desde o início. Quando eu abri a LM foi em 2019. Foi com duas pessoas que trabalhavam comigo, mas nada a ver com isso, era numa empresa. A gente prestava serviço numa empresa que chamava FB Clima. Sim. Foi lá que eu conheci duas pessoas, que era o... eu até esqueci o nome dele, que ficaram tão pouco tempo, foi quando a gente montou a empresa e eles logo saíram, ficaram aqui 2 meses. Aí foi quando eu fiquei sozinha. Quando foi para entrar, para participar da dispensa da LM, o seu José falou, não, agora faz uma alteração contratual e coloca o Vanderlei. E aí ficou o Vanderlei até 2020, no quadro societário, que é o mesmo dono da JRG. Vanderlei, que é o mesmo dono da JRG e RG. E RG. JRG e RG. E JRE. Ele, inclusive, foram as empresas que apresentaram preço juntamente com a sua, quando da dispensa. Aí eu não sei lhe dizer. Dona Lani, a senhora, nas suas palavras, né, a senhora falou que a senhora é apenas uma funcionária que o real proprietário da empresa é o seu José. É isso? Era. A senhora Até recebe um salário? Eu recebia, porque quando foi em janeiro, eu falei para ele que eu não queria mais. Então a senhora recebia um salário. Isso. A senhora falou o valor. 10 mil. Seu salário era de 10 10 mil. E quanto mais ou menos ele lucrava? Quanto ele se beneficiava da movimentação eu não da tenho empresa? certeza, mas ele se beneficiava muito, porque ele tinha muitos contratos. Pela JRG e pela RG. Não muito pela RG, mas mais pela JRG. Tá, e a senhora está dizendo então que a partir de janeiro ele parou de receber qualquer lucro da LM. Da LM. Isso. Aí a senhora já passei a cuidar, isso, parcelar os impostos e devagar ajeitando ela.
ainda que auxiliasse essas outras empresas na parte de montagem de processo de pagamento. É isso? A RG, a JRG? Não, eu acabei todo o meu vínculo com ele em janeiro. Eu não auxiliei mais. Eu não sei lhe dizer quem é que está cuidando agora das coisas dele. Mas eu não tive mais vínculo, porque, como eu estou lhe falando, ficou um acúmulo muito grande de impostos, muitas dívidas da empresa, e é no meu CPF. Eu fiquei muito preocupada com isso. E aí eu não tenho... E a senhora topou, então, em assumir a empresa com todo esse passivo? Foi. Sem nenhuma promessa de ajuda, auxílio? Não, nada. eu achava que ia colocar a minha empresa e que eu fosse, tipo, ia ser uma sociedade, entendeu? Porque eu que cuidava de tudo mesmo. Trabalho muito, vocês não têm noção, sabe? Me preocupo com o funcionário dia e noite, com o salário deles. Converso com o funcionário, vou lá, estou presente, entende? Então eu achava que aquilo iria ser uma sociedade, mas não, e aí 10 mil, me dava um salário de 10 mil. Aí eu fiquei na minha abestada, na minha inocência, pensando, não, acho que é só agora, porque deve estar se organizando e logo isso vai se resolver. Mas nunca aconteceu, entendeu? Nunca acontecia de ter essa conversa, de chegar e dizer, não, Lani, agora você realmente é dona, você realmente é proprietária, vamos fazer o meio a meio, você cuida, você faz tudo. Nunca acontecia isso. Então foi quando foi em janeiro, eu falei, eu não quero mais continuar assim. Eu cheguei com ele e conversei. Entendeu? Inclusive, eu tô falando porque eu tô muito chateada, porque eu acho tão injusto isso que tá acontecendo comigo, sabe? De eu estar presa, de eu estar longe do meu filho, da minha mãe. Eu ajudo meus pais, eu ajudo minha família. Então, eu acho muito injusto tudo isso que está acontecendo comigo, de verdade. Uma pessoa que se beneficiou nas minhas costas do tanto que eu trabalhei. Eu adquiri depressão ano passado, tenho meus laudos. A minha psicóloga pode ser testemunha. Ela falava para mim, Lani, sai desse trabalho. Sai que você está adoecendo. Esse homem vai acabar com a sua saúde mental. Eu trabalhava demais, eu cuidava de todos os contratos sozinha. Sozinha. E aí, quando foi em janeiro, eu saí. E quando eu saí, que nem eu falei para vocês, eu tive essa conversa com ele, né, que eu queria continuar com a minha empresa porque ela é minha. Eu abri em 2019, eu achava injusto, porque ela é minha. Eu quis, sabe, tentar, eu quis ali trabalhar sozinha. Depois que eu tive essa conversa com ele, eu não sei nem se isso faz parte do processo, mas desculpa até estar falando, mas eu vivia sendo ameaçada por ele, que, inclusive, não sei se vocês recuperaram na minha conversa com ele, mas ele dizia assim para mim, esse contrato era meu há 4 anos. Ele falava isso. Esse contrato era meu há 4 anos, mas primeiro que não era um contrato dele, sabe? Era um contrato emergencial. E ele mandava mensagem, até a Júlia às vezes me ligava dizendo, Lani, eu tô preocupada, o seu José tá me mandando mensagem aqui, ameaçando. Então, não, ele mandava para a Kessiane também. Ela também uma vez me disse, Lani, eu tô preocupada porque ele fica mandando mensagem e ameaçando, porque a Júlia falou que não ia trocar a empresa, essas coisas. Você sabe dizer quem que era a pessoa, o garantidor, para que ele continuasse prestando serviço Não, do Estado? eu não sei lhe dizer. Eu não sei. Não. Eu só sei lhe dizer que ele se beneficiou muito E outra coisa, em algum momento a senhora, enquanto gestora da empresa, recebeu alguma orientação da parte dele para efetuar transferências para a empresa Inter, que era do seu Henrique? Sim, essa transferência eu liguei para ele e falei, olha, a Júlia me ligou que ela está precisando de ajuda, porque o Henrique está viajando por conta do problema dele, ela queria saber se a gente poderia ajudar, e ele falou, não, vamos fazer sim. Foi quando ele me autorizou e eu fiz, eu não fazia nada sem autorização dele. Mesmo, é bem estranho isso, eu sei, mas mesmo a empresa sendo no meu nome, eu não fazia R$1 de transferência. Mesmo essa transferência de abril agora? Não, essa de abril foi eu que fiz. Porque foi no dia que ele conseguiu o transplante, ela me pediu ajuda. E a senhora falou no início do seu depoimento que a empresa vivia com dificuldades, ela não conseguia nunca cobrir os impostos. Sim, a senhora sim. Tinha esse valor disponível para fazer? Tinha, porque eu tinha conseguido receber 2 meses do Estado, outubro e novembro. Do Estado do 28. É porque quem paga é o único a contrato Secretaria que de Saúde. Aí eu paguei o salário dos funcionários, inclusive até quando eu cheguei com o seu José para romper para romper não, para dizer que eu não ia mais trabalhar ser funcionária dele por esse salário, eu estava muito preocupada, eu já estava sem dormir porque a empresa já estava devendo há 4 meses salário de funcionário e aquilo estava me adoecendo cada vez mais. Aí eu falei, não posso continuar assim.
Aí foi quando eu rompi e eu comecei a correr. Eu sempre vou na secretaria atrás de orçamento. Eu ficava aperreando a Júlia o tempo todo. Júlia, chegou algum orçamento aí para mim na unidade? Ela dizia, não, não chegou nada. Aí ela dizia, vai lá na secretaria, Elane, tenta falar com alguém. E eu ficava o tempo todo indo, entendeu? Ia lá no setor de financeiro para Então, verificar. dessa última transferência especificamente, era um valor que estava sobrando, que tinha um pagamento que a senhora havia recebido. Sobrando não tava, né? Mas eu fiquei tão compadecida com a situação, porque ela chorava tanto que ela Sobrando tinha seria o que te encaixa, né? Isso, não, porque ela chorava tanto, porque ela falou, eu recebi ligação ontem à noite, às 11 horas. Ela falou isso pra mim na segunda, que encontraram um transplante compatível com o dele. E a gente precisa ir hoje para São Paulo. Então eu fiquei tão compadecida com aquilo, porque eu vi, como eu já estava 2 anos lá, em 28 eu vi o quanto que ela sofria com esse problema do marido dela, o quanto que ele estava esperando, eles estavam há 2 anos esperando o transplante. E às vezes eu via, ela comentava, ai, queria tanto que Deus mandasse um transplante compatível com o do Henrique. Então, isso me compadeceu, porque eu sabia que era uma coisa que ela estava esperando muito. Eu também. Falando, a senhora deveria falar mais alguma coisa? Tem alguma coisa que a Eu senhora... queria só voltar a minha vida, sabe? Eu não me beneficiei de nada. Eu não comprei casa, sei lá, saiu até na internet que eu desviei 2 milhões e nunca fiz isso, sabe? Nunca. Sempre trabalhei muito, eu adoeci trabalhando, minha psicóloga, eu faço tratamento há 1 ano e meio. Eu tomo Zolpidem, eu só durmo à base de Zolpidem, meu psiquiatra é o doutor Moisés, ele sabe de todo o meu histórico, sabe? Então, eu acho isso é muito injusto comigo, é muito pesado, eu não consigo digerir, eu nunca me imaginei num lugar desse. Eu só queria trabalhar, eu só trabalhava, de verdade, eu só trabalhava. Algum recebimento, alguma consideração, doutor? O senhor me permite franquear umas perguntas para melhor elucidar? Na verdade, aqui é depoimento, a interrogatória extrajudicial, né? Sim, eu compreendo. Era só para esclarecer alguns pontos que eu queria que ela falasse. Eu acho que se eu tiver eventuais indagações em relação à defesa, isso será feito na via tudo judicial, né? Perfeito. Tá bom? Fique à vontade aí, fazendo requerimentos serviços. Sim, senhor. Minha empresa trabalha direitinho no 28, eu estou sempre lá com os funcionários. Sempre. Prestando serviço, conversando com eles, pedindo para ter paciência, explicando. Tudo que eu faço, eu explico para eles. Tem um grupo, acho até que viram no meu WhatsApp, que é eu, os supervisores, a diretora do hospital, a Kessiane, naquele grupo, todo dia eles mandam tudo que aconteceu no hospital, tudo, sabe? Eu sempre tento fazer o melhor.